Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Mais uma aula nossa aí de direito penal, né? Dando sequência à teoria geral do crime. Na aula de hoje a gente vai estudar concurso de pessoas. Então, sem demora, vamos aí para o nosso primeiro slide, matériazinha fácil de entender. É só ter atenção, tá? Não tem muita divergência doutrinária, uma matéria tranquila. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, em regra, os crimes tipificados no ordenamento jurídico brasileiro são de concurso eventual, o que nós chamamos de crimes monossubjetivos. Por que monossubjetivos? Mono, de um, né? Subjetivo, pessoa. Então, crimes praticados por uma pessoa só. São crimes de concurso eventual. O crime de roubo, por exemplo, é um crime monossubjetivo, ele é cometido por uma pessoa. Eventualmente, ele pode ser cometido por 2, 3, 4, 10 pessoas juntas? Podem, mas é um crime cometido por uma pessoa, tá? Eles podem ser executados, então, esses crimes, por uma ou mais pessoas. Se tiver mais pessoas, é o famoso concurso de crimes. Concurso de pessoas, desculpa, tá? Se tiver mais de uma pessoa, é o famoso concurso de pessoas. Todavia, excepcionalmente, ocorre o concurso necessário. O concurso necessário é aquilo que a gente chama de crime plurissubjetivo. Por quê? Pluri de várias, subjetivo de pessoa. Então, crimes cometidos por várias pessoas. E essa plurissubjetividade figura como uma elementar do tipo, tá? A pluralidade de agentes é uma elementar do tipo. Por exemplo, vamos lá, pessoal, temos aí o concurso necessário de condutas paralelas. Então, várias pessoas se reúnem para cometer um crime. Aí, exemplo, ó, artigo 288 do Código Penal, crime de associação criminosa, né? Várias pessoas se reúnem para cometer crime. Se uma pessoa só se reunir com mais ninguém para cometer crimes, não existe o crime, porque o concurso aqui é necessário. Essa é uma das modalidades, né, de concurso, ou melhor, de crime plurissubjetivo. É necessário pelo menos 3 pessoas de acordo com a lei, né? Antes era 4, né, quando o crime chamava quadrilha ou bando, né, formação de quadrilha ou bando, era 4. 4 de quadrilha. Agora o crime mudou o nome, continua com a mesma natureza, mas mudou o nome e exige-se apenas 3 agentes, tá? Temos também o concurso necessário de condutas contrapostas, né? As condutas são praticadas umas contra as outras, né? Artigo 137 do Código Penal, crime de rixa. Rixa, pessoal, é aquela briga generalizada, não é um contra outro, um grupo contra o outro. Por exemplo, lá no estádio de futebol, quando a gente pega lá a Galocura contra a Máfia Azul, ou até mesmo 2 torcidas do mesmo time, isso é comum, né? Pega lá a Mancha Azul com a Máfia Azul, né? Ali nós temos, não é uma rixa, porque ali nós temos 2 grupos separados. Tem gente que está pro lado de cá, tem gente que está pro lado de lá, cada um defendendo o seu. Rixa é aquela bagunça, aquela briga generalizada, todo mundo contra todo mundo, que a gente também vê nos estádios de futebol. Porrada para cá, para lá, sentando chute, tá? Essa é a rixa que tem que ser, né? A rixa só existe com pelo menos 3 pessoas também. 2 pessoas não dá, é uma contra a outra, né? Pelo menos 3 pessoas. E são condutas contrapostas, né? Sem essas condutas contrapostas não existe rixa, né? Um grupão contra um outro grupão ali, a gente pode denominar perfeitamente quem são os 2 polos, né, da briga. Então a gente tem concurso de pessoas eventual no crime de lesão corporal. São crimes de lesões corporais praticados em concurso de pessoas, e não a rixa. A rixa é a briga generalizada, todo mundo bate em todo mundo. E temos também o concurso necessário de condutas convergentes, né? As condutas se encontram e desse modo nasce o crime. É o crime de bigamia, né? Bigamia é o quê? A pessoa se casar 2 vezes ou mais, né? 2 ou mais vezes. Bigamia presume também a poligamia, né? Se a bigamia é proibida, eu casar com 2, que dirá eu casar com 85, por exemplo, igual aquele MC Catra, não sei se vocês se lembram, né? MC Catra, que era casado aí, quando sei, casado entre aspas, né? Não era formalizado, até porque no Brasil isso é crime. Mas ele tinha várias esposas, né?
Então, o que nós estamos falando aqui, gente, é o casamento civil. A pessoa juntar com 10 mulheres aí não tem conduta típica para isso, né? A pessoa se casar numa determinada religião aí que permite a poligamia com 30 pessoas, não tem problema nenhum. Não pode haver casamento civil, porque existem reflexos, né, sobre herança, por exemplo, né, a questão aí dos bens, né, regime de casamento. Então, isso é proibido no Brasil. Você se casa com apenas uma pessoa. Para casar com outra, você pode até casar, mas tem que primeiro divorciar do cônjuge anterior, para depois se casar com mais um cônjuge. Então, nesses 3 exemplos aqui, pessoal, são concursos necessários. Se não houve, aqui no caso aqui, pelo menos 2 pessoas, mas pode ser 4, né, na poligamia, pode ser 85, igual o MC Catra, né? Esses concursos necessários, eles precisam existir. São crimes praticados por mais de uma pessoa. Ou quando as condutas se convergem, no caso da bigamia, ou quando as condutas são contrapostas, no caso da rixa, todo mundo contra todo mundo, ou no caso de condutas paralelas, né, que possuem a mesma finalidade, como aí na associação criminosa, né? Agora, na aula de hoje, eu vou enfatizar o concurso que eventual, gente, monossubjetivo, eu quero falar disso, porque esse aqui, ó, é concurso mesmo, se não for concurso, se não tiver concurso de pessoas, não tem nem crime. Então, eu vou mencionar o concurso eventual, monossubjetivo, aqueles crimes que são praticados por uma pessoa, mas porventura podem ser praticados por 2, 3, 4, 85, né? Por isso a gente fala em concurso eventual, não é a regra, né? Então vamos lá, conceito. Entende-se por concurso de pessoas a reunião de vários agentes concorrendo de forma relevante para a realização do mesmo evento, agindo todos com identidade de propósito, né? Agindo todos com identidade de propósito, tá? Requisitos para o concurso de pessoas. Então, para que se caracterize o concurso de pessoas, é indispensável a presença de 4 requisitos. Quais são eles? Primeiro, pluralidade de agentes e de condutas, né? Claro, né, gente? Se nós estamos falando de concurso de pessoas, eu estou falando aí de pelo menos 2 pessoas. Eu tenho que ter pluralidade de agentes, e não somente pluralidade de agentes, eu tenho que ter pluralidade também de condutas. Cada um vai agir de acordo com o seu papel no crime. Cada um vai cometer a sua conduta. Não existe concurso no qual somente um comete conduta. Ambos precisam cometer conduta. Ainda que essas condutas não sejam efetivamente para a execução, podem ser atos preparatórios, por exemplo, mas tem que haver conduta. Mas relevância causal das condutas, né? O nexo causal. Uma pessoa, a conduta de um tem que convergir com a conduta de outro. Ele tem que saber, olha, eu estou ajudando o outro. Tem que ter um liame subjetivo, né? Tem que ter um nexo de causalidade entre essas condutas. Essas condutas são direcionadas para praticar determinado crime. Ah lá, o liame subjetivo entre os agentes, né? É o nexo psicológico. Se as condutas são direcionadas, o pensamento mais ainda. Ambos, né, estão pensando, olha, estou aqui agindo com o meu colega ali. Estou agindo em concurso, estou fazendo minha parte e está fazendo a dele, né? E a identidade de infração, né, gente? É a mesma infração. Esse concurso para o mesmo crime de roubo, para o mesmo crime de latrocínio, para o mesmo crime de furto, para o mesmo crime de homicídio, enfim, um crime só. Então aqui eu não estou falando de concurso de crimes, eu estou falando de concurso de pessoas. Identidade de infração, várias pessoas cometendo uma infração apenas, tá? E eles vão receber a mesma pena? Não, tá? Isso não é o objeto da nossa aula, não, mas é bom, né? Muita gente acha que vão receber a mesma pena, porque cometeram o mesmo crime. Não, gente. Princípio da individualização da pena. Cada um responde de acordo com a sua culpabilidade, tá? Ainda que tenham cometido o mesmo crime. Pessoal, a pena ela é calculada sob uma série de variáveis. São muitas variáveis. Primeira fase, segunda fase, terceira fase da dosimetria da pena, tá? Não é matéria desta aula, nem desse semestre aí, dessa sequência de aulas que a gente está fazendo, né? Tudo gravado no YouTube. Não, isso é para o Direito Penal 2, uma outra sequência de aulas aí que a gente disponibiliza no YouTube também.
Mas, já dando aqui, adiantando, nem todos receberão a mesma. Podem receber, podem, por coincidência, não porque praticaram o mesmo crime. Ainda assim é muito difícil. Ainda mais uma pena que é calculada em ano, mês, dias, né? Pô, o sujeito tomou 3 anos, 4 meses e 17 dias. Dificilmente a gente vai ter penas iguais, mesmo que os agentes tenham cometido o mesmo crime agindo em concurso de pessoas, porque cada um responde de acordo com sua culpabilidade e muitas variáveis influenciam o processo de dosimetria da pena. O sujeito tem antecedentes criminais? Não. O sujeito é reincidente na prática criminosa? Às vezes um é, o outro não é. E assim por diante, pessoal. Tá? Olha lá. Não constituem concurso de pessoas. O que não é considerado concurso de pessoas é chamada autoria colateral, que ocorre quando dois agentes, embora convergindo suas condutas para a prática de um determinado fato criminoso, eles não atuam unidos pelo liame subjetivo. E lembrando que o liame subjetivo, né, o nexo psicológico, é um dos requisitos para que haja o concurso de pessoas. Eu estou tentando, ó, aqui está o sujeito A para a tela. O B está tentando matar A, atirando. E o C também está tentando atirar contra A. Tá? Só que nenhum deles sabe que o B não sabe que o A está tentando matar A e o C também não sabe que o B está tentando matar A. Eles só estão fazendo a mesma conduta. Tá? O fato é o mesmo, é o homicídio de A. Mas, gente, não há liame subjetivo. Eu não estou ajudando o C e o C também não está ajudando o B. Tá? Consequência disso, o agente responsável pelo fato responde por crime consumado e o outro pela tentativa. Vamos supor que B logrou êxito e matou A. O B responde por homicídio consumado, o C responde por homicídio tentado, porque ele não conseguiu. E no caso da autoria incerta, gente, que também não é concurso de pessoas, olha a diferença. Não se consegue determinar qual dos comportamentos causou o resultado. Então não se sabe se foi A ou C que matou A. Então, nesse caso, pessoal, os dois vão responder por tentativa. Por quê? In dúbio pro réu. Na dúvida, eu sou a favor do réu. Eu não sei quem matou. Os dois vão responder por homicídio consumado? Não, eu estaria causando uma grande injustiça. Um deles não matou. Um deles tentou matar e não conseguiu porque o outro matou na frente. Então, aquele que não matou sofreria uma injustiça com relação à pena do crime consumado. Então, ambos vão responder por crime tentado na autoria incerta, que não é concurso de pessoas, justamente pela falta de liame subjetivo também, tá? Pergunta, pessoal, todos os concorrentes do evento criminoso responderão pela mesma infração penal? Aí nós temos algumas teorias, né? Vamos lá, teoria monista primeiro, também chamada de teoria unitária ou igualitária, né? Mesmo que o fato criminoso tenha sido praticado por vários agentes, todos respondem pela mesma infração penal. Não estabelece distinções entre os personagens e a gravidade do ato praticado por cada um. Tem crítica? Tem crítica. A teoria monista sofre várias críticas. Olha só. Dificulta o estabelecimento material da equivalência das condições, ignorando também as próprias exceções previstas em lei que estabelecem penas maiores ou menores de acordo com a função efetivamente desempenhada por cada um dos agentes, tá? Então, uma grande crítica aí à teoria monista. Nós temos também a teoria pluralista. Olha lá. A cada um dos agentes se atribui conduta, elemento psicológico e resultados específicos. Haverá tantos crimes autônomos para quantos forem os agentes. Crítica, o papel de cada um dos agentes não é autônomo, né? O elemento subjetivo não é destacado do todo e o resultado também não será fracionado. E lembrando mais uma vez, para nós aqui, né, pessoal, no direito penal brasileiro, várias pessoas praticam uma infração penal. O concurso de agentes, ele ocorre dessa forma, concurso de agente ou concurso de pessoas, né? Várias pessoas, pelo menos duas, né? Praticando uma infração penal. A gente tem também a teoria dualista, que separa os autores, né, que praticam o núcleo do tipo, dos partícipes, né, que auxiliam de qualquer forma. Os partícipes não praticam o núcleo do tipo, eles
auxiliam o autor do crime, tá? Há um crime para os autores e outro crime para os partícipes. Tem crítica? Tem, tá? Muitas vezes a atuação do executor é menos relevante do que a desempenhada pelo partícipe, como ocorre, por exemplo, no homicídio praticado por mandato. Então, o sujeito que manda, que é considerado partícipe, ele acaba respondendo de forma menos grave que o sujeito que executou, mas ele tinha, pessoal, aí a gente vai recordar a última aula, o domínio final do fato. Por isso o STF e o STJ têm utilizado cada vez mais a teoria do domínio do fato para considerar o sujeito que possui o domínio do fato um autor mediato e não um mero partícipe. Não faz sentido, né, aquela famosa autoria de escritório que eu mencionei aqui na última aula, o autor de escritório responder por uma conduta menos grave do que o autor imediato. Tá? Simplesmente porque não foi ele que executou a ação, ele só mandou. Mas, pessoal, quem tem o domínio da ação aí é ele. Se não é ele para mandar alguém executar aquele sujeito, aquela ação sequer teria ocorrido, né? Então, por ter o domínio final do fato, ele é considerado autor mediato e não um mero partícipe. Isso aí desmonta, né, a crítica da teoria dualista. E lembrando, pessoal, o nosso Código Penal adotou por regra a teoria monista, tá? Estabelecendo que haverá apenas um crime, e a responsabilidade de todos os agentes que concorrem para a sua prática. Cada um responde na medida de sua culpabilidade para aquela infração penal, aquela única infração penal que foi cometida por dois ou mais agentes. Olha só o artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Cada um responde, pessoal, individualmente. Cada um recebe uma pena individual, mas todos em razão da mesma infração penal, que inclusive, mais uma vez eu relembro, é um dos elementos para que ocorra, ou melhor, um dos requisitos, né, para que ocorra o concurso de pessoas. Um dos requisitos é apenas uma infração penal. A teoria monista é a regra no direito penal brasileiro, tá? Permite-se a punição diferenciada de autor e partícipe. E mesmo entre os vários autores e vários partícipes, cada um responderá com uma pena, né? Princípio da individualização da pena, pessoal. Cada um recebe a sua pena na medida da sua culpabilidade. E a teoria pluralista, pessoal, é aplicada por exceção. Temos exceção? Temos exceção. Teoria pluralista lá. Exemplos. Aborto provocado por terceiros com consentimento da gestante. Nós temos, pessoal, o artigo 124 e o artigo 126. O aborto que é provocado por um terceiro, mas tem um consentimento da gestante. A gestante responde aqui, ó, no crime previsto no artigo 124. E o terceiro responde pelo artigo previsto ou melhor, pela conduta prevista no artigo 126. Então, são condutas voltadas para o mesmo fim, para o mesmo crime, mas possuem artigos diferentes, né? A corrupção passiva e a corrupção ativa, pessoal, olha lá, a corrupção passiva está no artigo 317 e a corrupção ativa está no artigo 333. Então, quando a gente tem a corrupção passiva promovida pelo particular, né, o particular oferece um dinheiro para o servidor público lá para obter uma vantagem ilícita. E o servidor público que pega esse dinheiro, recebe, também comete crime. Um comete corrupção passiva e o outro comete corrupção ativa. Cada um vai responder pelo seu crime. A conduta teve um objetivo, foi um liame, foi um encontro, foi, mas cada um vai responder pelo seu crime, tá? São poucas exceções, ok? Poucas exceções. As que mais caem em prova, né, da OAB, por exemplo, são essas duas, ok? Participação de menor importância, pessoal, parágrafo 1º do artigo 29. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, pessoal, essa participação de menor importância, que aplica-se apenas para a participação, diga-se de passagem, né? Por isso o nome aqui, ó, participação de menor importância, o sujeito que previu uma outra situação, tá?
ele só vai responder na medida da sua culpabilidade, obviamente, e com uma redução de pena que pode variar de 1/6 a 1/3, porque ele quis participar de forma diferente. A ideia dele não era aquela, né? Ele entrou para furtar, ele não entrou para roubar. Olha só, né? O sujeito entra para roubar, ou melhor, para furtar, uma dupla. Mas aí lá dentro a vítima aparece, a dona da casa. E aí o sujeito A saca uma arma de fogo e dispara contra a vítima. Gente, o B não queria praticar roubo e muito menos latrocínio, ele queria furtar. Ele vai responder, né, de acordo com a sua participação de menor importância e com uma pena diminuída de 1/6 a 1/3. Não vai responder pelo latrocínio, tá joia? Cooperação dolosamente distinta, né? Essa é a participação em crime menos grave. A ideia é semelhante ao parágrafo anterior, só que o parágrafo anterior é para participação. Aqui é para participação, para autoria, para qualquer coisa. Olha só, parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, na verdade, o exemplo que eu dei aqui anteriormente, ele é melhor para o parágrafo 2º do que para o parágrafo 1º, né? No parágrafo 1º, vamos supor aí que eram os partícipes, né? Um ajudou com o carro da fuga para o furto, né? E o outro acabou ajudando ali, colaborando com a arma de fogo municiada para o outro sujeito. E aí deu desacerto lá dos autores lá dentro da casa. Os partícipes aqui, né? Um sujeito, o partícipe que apenas trouxe o carro, né, da fuga, ele vai responder por uma pena menor. Agora, no caso de crimes, né, para os sujeitos que de fato adentraram a casa, nós temos exatamente essa situação que eu posso narrar, né, ou melhor, que eu acabei de narrar para o exemplo anterior. Então, o sujeito que queria só furtar vai responder por crime de furto. O sujeito que queria roubar, né, ele vai responder por crime de roubo. Tá? Agora, a pena pode ser aumentada até a metade lá para o sujeito que praticou o furto, né, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Vamos ver uma hipótese que podia ter sido previsível. O sujeito prevê esse resultado mais grave, né? Se, por exemplo, ele sabia que o companheiro dele andava armado. Ah, eu sei que meu companheiro anda armado. Mas nós só vamos furtar, nós vamos subtrair apenas. Ok? Nós só vamos subtrair, nós vamos cometer furto. Mas eu estou armado. Gente, era previsível que ele pudesse utilizar essa arma em qualquer momento. Perfeito? Seguindo. É possível o concurso de pessoas em crimes omissivos? Para a doutrina majoritária, é possível a autoria e participação em crimes omissivos próprios. Tá? Omissão de socorro, por exemplo, pessoal, A instiga B a não socorrer C. Aqui nós temos o quê? Participação. Exemplo 2, o abandono de incapaz, né? O casal A e B deixam o filho em uma mata, por exemplo. Então aqui a gente tem caso de autoria, né, no crime de abandono de incapaz. Agora, para a doutrina majoritária, é possível participação em crimes omissivos impróprios, desde que o omitente tenha o dever jurídico de evitar o resultado, e essas hipóteses estão descritas no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Eu vou deixar a leitura do artigo com vocês. Aqui nos casos dos crimes omissivos impróprios, pessoal. A diferença dos crimes omissivos próprios para os omissivos impróprios é que nos crimes omissivos impróprios, a omissão dá causa a um resultado. A omissão dá causa a um resultado. Tá joia? E essa omissão parte primeiro de uma ação. É uma ação que gerou uma futura omissão que deu causa ao resultado. Aí vamos dar o exemplo, né? Aquele exemplo que eu sempre gosto. O sujeito que vai, chama o seu amigo para nadar, ele é um exímio nadador e seu amigo nada muito mal, ele só sabe não afundar. E aí ele fala, não, pode vir comigo que eu te protejo, tá? Pode vir comigo que eu te protejo, qualquer coisa você pega aqui em mim e eu te levo para a beira da praia. E o amigo confia, vai os dois lá para o alto mar. De repente vê uma corrente fria e aí ambos têm uma cãibra,
tá? Ambos sofrem uma cãibra, mas aí o sujeito que nada muito bem, ele se vira e dá um jeito de salvar a vida dele. E deixa o outro lá que ele havia prometido, né, salvar em caso de emergência, afogar e morrer lá. Pessoal, crime omissivo impróprio. A ação dele, que depois gerou uma omissão, a omissão de não salvar o amigo, né, deu causa a um resultado, nós temos aí a conduta de omissão, o crime omissivo impróprio. E nesse caso é possível que a participação, tá joia? Para a gente finalizar, é possível o concurso de pessoas em crimes culposos? Pessoal, a maioria da doutrina admite coautoria, mas não a participação, tá? Por exemplo, 2 serventes em uma obra lançam um saco de cimento atingindo e matando um pedestre. Nesse caso, a gente tem o quê? Autoria, tá? Só que o crime foi cometido mediante culpa, né? Negligência, imprudência ou imperícia. Então, neste caso aqui, na coautoria, nós podemos ter concurso de pessoas. Agora, na participação, a doutrina entende que não, tá? E é necessário que ambos os agentes violem o dever de cuidado objetivo. Porque se um deles não viola esse dever de cuidado objetivo, nem sequer crime tem, né? Agora, participação é difícil, né, pessoal? Atos acessórios ali, os sujeitos serem indiciados como partícipes em um crime culposo, a própria doutrina tem dificuldade de arrumar um exemplo para isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Uma aula bem tranquilinha, tá? O tema não é difícil. O tema não é difícil. Basta aí vocês fazerem a leitura aí dos artigos 29, 30 também do Código Penal para complementar a leitura. E essas pequenas divergências aí doutrinárias, lembrando que a doutrina no Brasil opta majoritariamente pela teoria monossubjetiva, beleza? Então, predomina aqui um crime apenas. Predomina que várias pessoas cometem apenas um crime. Tem exceção? Tem exceção. Teoria pluralista, né? No caso aí do aborto provocado, né, na gestante por terceiro com o seu consentimento. Cada um responde na sua norma, artigo 124 e artigo 126 do Código Penal. Corrupção ativa e corrupção passiva, crime contra a administração pública praticado por particular e crime em face da administração pública praticado por servidor público. Cada um responde no seu artigo 317 e 333 do Código Penal, tá? Então, é exceção pluralista à teoria monista. Teoria monista predomina no Brasil, tá joia? Pessoal, vou encerrar a nossa gravação aqui. Quem for aluno, a gente vai continuar a discussão. Quem não for aluno, se tiver mais alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, né, que eu vou ter o maior prazer em responder em um momento oportuno, tá joia? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, até mais.